término desse tema desse mês. Estamos caminhando de uma forma híbrida. O Todd falou um brunch, né? O pastor falou que a gente está um pouco diferente, estamos fazendo uma aula, não é nem aula, nem um culto. Então nós estamos fazendo algo aqui para otimizar o nosso tempo e também que os irmãos tenham essa interação com o que nós estamos falando nesse mês. E nesse mês nós estamos trabalhando um tema que é sobre a igreja, certo? E no dia de hoje nós vamos falar sobre a importância das ordenanças na vida da igreja local. Junto a esse tema igreja, nós também estamos trabalhando a nossa missão, que é conhecer a Deus e fazer o seu nome conhecido. O que de fato não é algo apenas falado ou pensado, mas nós estamos vivendo isso. E o testemunho aqui da Lara e do André diz muito a respeito disso, de como nós temos vivido essa missão que nós temos como igreja, pautada nas Escrituras. Não foi algo que a gente pensou da nossa cabeça ou apenas do que a gente gosta, mas algo que nós encontramos nas Escrituras. O plano de Deus para a humanidade é que haja relacionamento com Ele e através desse relacionamento nós sejamos libertos da nossa condição e assim tenhamos paz com Deus e muitas bênçãos. Então nós colocamos isso como missão aqui para nós. E trabalhando as ordenanças, ela é importante porque as ordenanças elas trabalham algo invisível de forma simbólica visível. E quando eu falo de ordenanças, eu estou falando do quê? O pastor Isaías não vale, nem a educadora cristã, né, que faz parte do currículo. Mas do que eu estou falando quando eu falo das ordenanças e a importância das ordenanças na vida da igreja? Eu estou falando cadê o corajoso para soltar a voz, né? Porque vocês estão falando, mas preciso que você as ordenanças de Jesus para a igreja. 2 ordenanças, são colocadas como 2 ordenanças. A ceia do Senhor e o batismo. Muito bem. E essas ordenanças, elas são para a melhor compreensão da nossa identidade invisível de uma forma visível. Eu trouxe um exemplo aqui, que seria mais ou menos como o seu RG, seu registro geral. Eu participei aí de obras missionárias nos índios, e tem índios que não estão registrados, e tem os que estão registrados, mas com uma idade errada. Por quê? Porque para a sociedade, ou para aquela nação, por conta desse registro, ele passou a existir a partir do momento que ele se identificou como indivíduo. Mas não significa que se ele não fez um registro, ele não existe, certo? Então o registro é uma identificação de que ele está ali, de que ele existe, de que ele nasceu. Assim também as ordenanças, elas trabalham a identidade de quem nós somos. E não quer dizer que se você não é batizado, ou se você não participa da ceia do Senhor, que você não está em Cristo Jesus ou não pode ser igreja de Cristo Jesus. Mas você não foi identificado assim e você não se identificou assim pela igreja de Jesus, no meio da igreja de Jesus. Então nós vamos caminhar um pouquinho falando sobre a importância dessas ordenanças. E trabalhando uma definição, a gente pode falar que são atos simbólicos deixados por Jesus
para facilitar a difícil compreensão do que é invisível. As ordenanças ajudam no entendimento de quem nós somos e a quem pertencemos. Elas representam nossa identidade diante de Deus e do mundo. Nós estamos publicamente falando diante de Deus e do mundo quem nós somos. E o batismo e a ceia fazem parte dessas identidades, identificações de quem nós somos. E trabalhando aqui, nós veremos que é impossível, dentro dessas ordenanças, praticá-las ou vivê-las individualmente. Então esse negócio de que eu sou igreja sozinho, não existe. Porque nenhum corpo é um corpo com um membro falando que é um corpo sozinho. Um corpo tem vários membros e o membro faz parte de um todo. Assim também nós, entendendo quem nós somos, não é apenas para dizer assim, eu fui iluminado e agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho a minha identidade. E eu sou completo, um ser completo. Não é isso. O que deve gerar em nós é que, uma vez que nós nos identificamos com Cristo e sabemos quem nós somos, nós entendemos que nós fazemos parte de um todo. Nós somos uma parte do que é, de fato, o corpo de Cristo. Nós não somos o corpo de Cristo completo. Então, essa identidade, ela vai criando uma consciência maior a partir do momento que a gente tem o batismo e a ceia muito certos e vividos corretamente como indivíduo dentro do corpo de Cristo. Ficou claro? Até aqui tranquilo? Se não estiver tranquilo, vocês podem me interromper, tá bom? E eu quero citar o livro que já foi citado. O pastor Isaías falou para vocês lerem Igreja é Essencial. Eu também indico para você. Leia o livro Igreja é Essencial. E eu quero fazer a citação onde os autores ali, o Colin Hessen e o Jonathan Leeman, eles afirmam que a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial. E embaixada tem um pouco a ver do que o Dé estava falando, da sua nacionalidade, você ir lá para ser reconhecido ou não como cidadão daquele país. E dentro dessa embaixada, a igreja sendo essa embaixada terrena, ela reconhece quem faz parte do reino celestial. A igreja de Cristo reconhece os cidadãos do reino celestial. E aí ele diz o seguinte: para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças. Ele diz que as ordenanças identificam quem de fato é cidadão do reino de Deus ou faz parte da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Jesus Cristo, a igreja. Então, se você quiser ver melhor isso, não quiser ler o livro inteiro, é muito importante que você leia, porque nós estamos trabalhando esse mês aqui para que você tenha um conceito correto, bíblico, do que é a igreja. E não, como o pastor Isaías aqui citou nas mensagens anteriores, o que a sociologia fala do que é a igreja, ou a psicologia da religião fala o que é a igreja, ou qualquer ciência humana diz o que a igreja é. Mas para que você tenha em mente o que de fato ela é biblicamente. O que é a igreja? Então nós estamos trabalhando aqui esses conceitos e esse livro, ele é muito importante porque ele trabalha de forma bem bíblica e direta a essência do que é ser igreja. Para que essa mentalidade de que é uma coisa de homens, é uma instituição, é um templo, um lugar, e não é nada disso. Então esse conceito, ele trabalha bastante no capítulo 5 diretamente, na questão da ceia e do batismo, como uma identidade a quem pertencemos e de onde nós pertencemos. Dito isso, eu quero trazer um pouquinho, começando pelo batismo, o que nós cremos como igreja, tá? Nós temos uma definição de uma crença que nós temos como igreja.
E eu vou ler aqui para você, se você quiser, depois eu passo para você também. Batismo na PIB Nova Vida. Cremos no batismo nas águas como um testemunho público para a igreja local daqueles que foram batizados no Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo, trabalhando os dois batismos, o batismo no Espírito Santo é algo que acontece individualmente, nas águas, publicamente, do que aconteceu no indivíduo de forma invisível. Então, o batismo no Espírito Santo acontece a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo e assim nos tornamos parte do corpo de Cristo e estamos em comunhão e compromisso com Cristo e seu corpo, que é a igreja. Isso acontece independente dos símbolos do batismo na água ou da ceia do Senhor quando tomamos e comemos o pão e o cálice. Já o batismo nas águas é a identificação dos que fazem parte de um grupo local, de pessoas que creem em Cristo e se comprometem com este grupo local a fim de cumprir as exigências de Deus na fé de forma comunitária. Então esse é o batismo nas águas. O batismo nas águas não é um sacramento. Nós não cremos que ele é um sacramento. Por quê? Porque ele não é um meio para se alcançar uma graça maior na vida do crente e nem é um benefício maior na vida do crente. Ele representa o compromisso de um indivíduo com a igreja local, grupo de pessoas que professam sua fé em Cristo, em obediência à palavra de Deus para o desenvolvimento da fé. Então está aqui a nossa declaração de fé em relação ao batismo. Então, se vocês prestaram atenção no que eu li, vocês entenderam que acontece algo quando você crê em Jesus Cristo. Você é batizado com o Espírito Santo de Deus. E esse batismo é o batismo de Jesus. E nós temos um batismo público nas águas, que ele representa de forma simbólica e visível aquilo que aconteceu de forma invisível. Quando você tem a sua família se reunindo, e existem contextos de família que são complicados. Então assim, tá todo mundo comendo, todo mundo feliz, se alegrando e comendo e lá é tudo. Você olha de fora, você fala, essa família tem comunhão, é uma família. Mas pode ser que se você olhar mais de perto, você fala assim, não tem tanta comunhão assim, não é tão família assim, porque tem um monte de divisão, um briga com o outro sai na mão e tal. Então talvez o que você está vendo não represente a verdade. E meus irmãos, falando da Igreja de Jesus como uma família, quando a gente fala do batismo e ceia, pode ser que você veja o irmão lá sendo batizado nas águas, ele tomando a ceia, comendo pão, né, bebendo cálice e tal, e você fala, olha, temos comunhão, estamos dizendo que somos um em Cristo Jesus e que somos uma família. Só que você vai mais de perto e fala assim, olha, eu acho que essa prática não está muito bem ajustada com a prática de vida e talvez seja uma mentira, o que é muito possível. Então, o batismo e a ceia representa, se for de forma verdadeira, o que é de verdade, que é esse compromisso e essa comunhão. Quando não, são apenas atos no vazio, e eu não digo apenas no vazio, mas são atos para a sua própria condenação e a minha condenação, se fazemos de forma indigna, que é sem dizer o que de fato ela diz. Mentindo, estamos mentindo quando nos batizamos e quando servimos a ceia e comemos, né, a ceia, sendo que aquilo não é o que está no nosso coração. E eu vou trabalhar um pouquinho, começando pelo batismo, de forma bíblica, o que ele significa, para que você entenda que quando você foi batizado, ou se você quer ser batizado,
essa verdade da palavra, ela tem que estar no teu coração. Ela precisa estar em você, por meio da fé em Cristo Jesus. Se ela não está, então o que você fez no seu batismo foi uma mentira, e aí você deve rever sua vida. Ou você não deve se batizar caso você ainda não seja batizado. Tá? Então, duas grandes verdades desse simbolismo quando nós batizamos nas águas. Nós temos aí o símbolo da purificação e o símbolo da identificação. Então, Romanos 6, de 1 a 14, nós vamos fazer a leitura. E caso fique alguma coisa no texto que você não entendeu, você pode perguntar, tá bom? Mas eu vou ler, não vou caminhar muito de forma explicativa, versículo a versículo, até mesmo porque não temos esse tempo aqui hoje. Mas ele começa dizendo o seguinte: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A primeira pergunta foi porque ali tinham gentios e judeus, e os judeus achavam que tinha que cumprir a lei e crer em Jesus para ser salvo. E os gentios entenderam que pela fé em Cristo Jesus isso bastava. E Paulo está dizendo que não precisa ter as obras da lei para ser salvo, mas sim a fé em Jesus Cristo. Mas ele está dizendo aqui então o seguinte, os que estavam ouvindo Paulo, né? Uma pergunta muito provável que estaria ali, né? Porque Paulo usa de forma retórica. Ele faz uma pergunta retórica que talvez esteja ali presente na mente daqueles que estavam ouvindo. Então, o que diremos então? Se está pago, se já estamos salvos, então vamos pecar. Mas falando aqui para nós, meus irmãos, se nós queremos viver em pecado, crendo em Jesus Cristo não precisava ter vindo. A gente viveria nos nossos pecados. E está tudo certo. Mas ele veio para que nós não mais sejamos destruídos pelo pecado. Pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado, nosso coração voltado para o mal. Então ele diz, de forma nenhuma, se você foi batizado em Cristo Jesus, você não vive mais em pecado. Você vive em novidade de vida.
E agora você não serve mais com os teus membros, o teu corpo, o pecado. Você serve a justiça que se encontra em Cristo Jesus. Eu estava conversando com alguns membros que foram embora do nosso meio, digamos assim. E eu falando com a pessoa que estava com a vida toda longe mesmo dos princípios e valores de Deus, vivendo em pecado e de forma obstinada e falando, eu estou vivendo isso daí mesmo e é isso aí, pronto. E eu conversando com essa pessoa, eu falei assim, mas você foi batizado no quê? Ela falou assim, como assim? Eu falei, você não foi batizado? Eu falei, fui. Eu falei, então, você foi batizado no quê? Ele, foi no batismo da Igreja Batista Nova Vida lá. Aí eu falei, tá. Achei que tinha sido no de Jesus. Então você só foi batizado lá na igreja lá, mas o de Jesus você não recebeu, né? O Espírito Santo e tal. Aí ficou meio assim. Aí eu falei, então, porque se você foi batizado e vive em abundância de pecado, que batismo foi esse? De você falar que morreu para o pecado e vive uma nova vida em Cristo. Sabe o que você fez lá? Você mentiu. Você mentiu para todo mundo. Você mentiu para Deus e mentiu para a igreja, o corpo de Deus. Isso é muito sério. Mas eu não sabia, não tinha essa... Eu falei, mas isso foi explicado. E eu tenho certeza que você ouviu isso. Agora, se você não entendeu e fez de forma... Tudo bem, o Senhor sabe. Mas dá tempo de você se arrepender, de você voltar e... Só estou dizendo o que aconteceu. E o fato hoje é esse, que o seu batismo... Então, isso daqui que está em Romanos, ele nos leva a uma reflexão muito forte e profunda, se você é batizado, a pensar. Porque isso daqui não é brincadeira. Quando a gente vem aqui diante da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e nós somos batizados, nós estamos dizendo publicamente, diante de Deus e da igreja, que nós morremos em Cristo Jesus, como Ele morreu, aniquilando todo o pecado, e ressuscitou em justiça para nova vida nele. E nós estamos dizendo que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, simbolizando as águas, a purificação da nossa vida em Cristo Jesus. E se isso não é uma verdade espiritual, então esse batismo, ele é para a nossa condenação. Estão me entendendo? Às vezes a gente acha que é só uma coisa de hall de membros, né? Não, é para ter o nome escrito lá e tal, participar melhor da igreja e tal. A gente está falando de coisas espirituais e que são simbolizadas pelo batismo, de forma pública. Eu vou ler alguns textos aqui, eu vou só citar. Se você quiser abrir, eu não sei se vai dar tempo, porque eu estou com eles aqui já, então acho que você não vai conseguir ser rápido assim. Mas você pode prestar bastante atenção no que eu estou lendo. E nós vamos entender que há essa identificação e há essa purificação no batismo, né? Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro tinha acabado de pregar aqui para os judeus que tinham matado Jesus, crucificado Jesus. Eles falaram, e agora? Nós matamos o Messias. E aí Pedro fala, então, arrependei-vos, pois. E aí ele fala da salvação e ele fala do batismo. Batizados em nome de Jesus Cristo. E aí terá perdão dos pecados. Ele está falando de purificação. Então nós vemos a purificação sendo identificada através do batismo aqui também.
Nós não vamos para lá, mas se você lembrar do batismo de João Batista, ou se você não lembra, você lê depois. Quando ele está batizando, aparecem uns judeus, uns fariseus lá para serem batizados. Os mestres da lei. Ele fala, vocês não. Aí ele, por que não? Ele falou, porque vocês não se arrependem. Vocês continuam pecando e tudo, e só querem vir aqui para dizer que são de Deus. Ou seja, nós temos... E ele fala assim, e nem vem falar que vocês têm por pai Abraão. Nem vem com essa conversa aí. Dizendo que não, eu já sou de Deus, então eu posso batizar, porque todo mundo tem que entender que eu sou de Deus e eu estou purificado e dos meus pecados e tal. Sem arrependimento, não tenho por que se batizar. Porque vocês vão estar aqui fazendo algo que é uma mentira também. Porque o batismo de João era para arrependimento. Os que estavam se arrependendo e querendo ser lavados dos seus pecados e crer naquele que viria, Jesus Cristo. Então o batismo de João era para apontar para Jesus Cristo e esse anúncio trazer arrependimento. Isso não existia naqueles homens. E aí Paulo fala, vocês... Então é muito sério o que simboliza o batismo. E aqui em Pedro nós vemos que esse batismo tem a identificação também com a remissão dos pecados, perdão dos pecados. O batismo não vai perdoar ninguém, tá bom? Você batizar lá nas águas não vai trazer perdão para você. Mas o que ele representa é que você está arrependido e com esse arrependimento em Cristo Jesus você tem perdão dos seus pecados. Há uma purificação. Tá? Se ficar dúvida, gente, vocês me param, faz uma pergunta, tá bom? Sem problema nenhum. Atos 8, 36 a 39. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem me impede de ser batizado? E aí Filipe respondeu, é lícito, se credes de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Está aqui o que é real, o que é espiritual e o que é invisível. Ele fala, então, diante disso, vamos tornar isso público, vamos manifestar isso de forma prática. Ele faz o quê? Para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. Então, mais uma prova de que o batismo identifica algo ou uma verdade espiritual, invisível. Tá? E Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, nós vemos que o batismo, na igreja primitiva, ele está presente de forma fluida, sem problema nenhum. Já era pressuposto que quem estava na igreja, participando da comunhão dos santos, já estava batizado. Tanto que nós nem vemos problemas com batismo. Você vê assim, pessoas que estão lá na igreja e não foram batizadas? Vocês lembram de algum texto assim, da palavra de Deus? Porque nesse primeiro momento, você creu em Cristo Jesus, você está no meio dos santos, o batismo já era algo ali totalmente ligado e vinculado. Hoje nós temos uma dificuldade com isso, que eles não tinham, mas nós temos, nessa questão do batismo. Que às vezes os irmãos chegam querendo batizar por motivos totalmente errados e a gente não tem nem a profissão de fé dessa pessoa, dizendo eu creio em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, de uma forma que a gente entenda e identifique isso e fale, não, então tudo bem. Então nós temos esse processo de dizer, não, nós estamos com cuidado para que isso não seja uma maldição ao invés de uma bênção. E não seja uma mentira proferida ao invés de uma verdade. Então, quanto ao batismo, basicamente é isso. Trabalhando a ceia do Senhor, nós vemos que esse símbolo, ele representa a comunhão cristã. Em Mateus 26,
do versículo 26 ao 30, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui Jesus estabelece a ceia do Senhor. E lá em Coríntios, que é o texto mais usado aí sobre a ceia, foi onde deu problema na ceia. E aí Paulo vai e lembra aqueles irmãos do que Jesus disse, do que de fato é a ceia. Então ele fala lá no 24, né? No 23. Porque eu recebi do Senhor, estou em 1 Coríntios 11, tá? 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e aí ele cita a mesma coisa que eu acabei de ler lá em Mateus. E aí eles estavam se ajuntando ali para comer e beber de uma forma indigna. E o que seria isso? Eles bebiam e comiam sem entender a comunhão. Eles estavam lá pela comida e não pela comunhão em Cristo Jesus e reconhecendo Jesus Cristo. E o texto diz que através disso, o que seria dignamente então? É em comunhão com Cristo, seu corpo, e anunciando sua morte e ressurreição, ansiosos pelo dia em que ele virá. Se esses sentimentos, se esse entendimento não está no teu coração, quando você ceia, quando você toma a ceia, então você está tomando indignamente. Qualquer prática da ceia, sem ter essa comunhão com Cristo, e Cristo de forma completa, Cristo é a cabeça, o corpo é a igreja, então é a comunhão com Deus completa, com quem ele é de forma completa, tanto ele quanto seu corpo, a igreja, é indignamente. Se você não faz com essa comunhão. E se você não faz ansioso pela volta de Cristo Jesus, é tomar a ceia do Senhor de forma indigna. Isso fica mais evidente no texto de 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Diz assim, só um minuto. 1 Coríntios 10, 16 e 17 diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, olha o que ele está dizendo. Somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus Cristo. E o sangue representado pelo cálice é o sangue da nova aliança. Nós estamos juntos participando de Cristo e da nova aliança que há em Cristo Jesus. Então, quando você toma a ceia do Senhor, se você não faz parte disso, se você não tem no seu coração isso, você está tomando a ceia para a sua maldição. Tá? Então, trazendo uma conclusão rápida aqui, quando nós banalizamos essas ordenanças e achamos que é apenas rituais da igreja, coisas aí que eles fazem sempre e tal, nós estamos caminhando para longe de Jesus Cristo, para longe do corpo de Cristo e do que ele nos ordenou. Não é simplesmente uma ideia nossa. Montar aqui uma piscina, como muitos falam, olha, tem piscina lá na igreja, né? Por que vocês têm a piscina ali e tal? E aí você fica até meio assim, não sei nem explicar direito. Não, é porque a gente batiza. Mas o que é o batismo? Não, é para fazer parte da igreja aqui. E aí você não entende essa realidade profunda que eu mostrei aqui na palavra de Deus.
Então, se você tem a consciência do que é a ordenança do batismo e a ordenança da ceia, então você entende que isso daqui transcende esse local e transcende o nosso país e transcende a nossa esfera. Ela é eterna. E ela vai para um reino que é celestial. Agora eu só quero deixar uma coisa para vocês pensarem, tá? Ah, mas eu tô aqui, eu quero participar da ceia do Senhor. Mas você é batizado? Não, não sou. Ah, mas eu quero cear. E eu tenho minha fé em Jesus Cristo e está tudo bem. Legal. Mas para quem está vendo, é incoerente. Não faz sentido nenhum diante de nós uma pessoa pegar o cálice e o sangue sem nós termos a identificação de quem essa pessoa é e essa pessoa se identificar quem ela é diante dos santos que se reúnem aqui. Não faz sentido nenhum, meus irmãos. Para nós é tipo assim, ó, você pode estar amaldiçoando sua vida ou você pode ser um crente verdadeiro que está tomando e está tudo certo. E aí você fala assim, ah não, mas minha filha lá em casa eu conheço. Ela dá testemunho de que ela crê em Jesus Cristo, eu vejo ela orando, eu vejo ela ouvindo a palavra e está tudo certo, ela pode fazer parte da ceia. Tudo bem, isso é você e ela, mas e a gente? A gente não está na sua casa. E quando a gente fala disso, a gente está falando de algo público. Todo mundo aqui publicamente dizendo através dessas práticas de que nós somos um em Cristo Jesus, que nós temos comunhão com Cristo e o corpo de Cristo e que nós somos lavados e remidos naquilo que foi feito na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo Jesus. Então, não tem nada de errado, mas tem, né? Não tem nenhum problema de maldição, porque a tua fé está lá, mas não há essa identificação dentro do corpo de Cristo. E a igreja que se reúne, ela reconhece quem é, de fato, cidadão do reino de Deus. Por meio do quê? Das ordenanças. Então não dá para a gente ficar tirando as coisas e falar, ah, tudo bem. Não, tá lá. E faça assim, para que seja público e seja um testemunho público de quem nós somos diante de Deus e desse mundo. Para que as pessoas reconheçam que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado pelo teu Santo Espírito que nos dá